é palavra reservada. Então, eu falei, criar auditoria, que não vai ser. Mas vocês vão fazer isso daqui. Daí, para cada consulta, da entrega 2, fazer uma view. Uma view normal, uma view dinâmica mesmo, para cada consulta de vocês. Vocês já vão treinar a fazer view. Professora, desculpa a demora, eu tava na sala aqui, mas tranquilo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo ótimo, professora. Achei que a senhora achou que falar, porque eu não entrei na aula hoje, vai chover e tá um clima meio nublado, assim, vai Já saber, né? chuviscou um pouquinho. Exatamente, falar, não, eu vim, calma, chuva, deixe pra lá. Apesar que eu vi um monte de previsão dizendo que vai ser terrível a chuva hoje, né? Sério? O pessoal aqui, pelo menos da MRV aqui onde eu moro, o pessoal falou, tomar uma certa cautela porque vai ser uma chuva forte, aparentemente. Vixe, Maria. É, Então, e o tempo fechou realmente. Tava um céu de brigadeiro quase na hora que. Falei, como assim vai chover? Tá um céu com pouca nuvem, né? Tá quase céu de brigadeiro. De repente melhorou. aqui onde que eu moro já estava chovendo já às 5h30 da tarde. É, eu ouvi falar que no resto da cidade tava chovendo bastante. É. Mas, ó, Paulo, eu tô Senhora. falando o que é para fazer para semana que vem. Eu tô colocando aqui no chat, tá? Desculpa, professora, vai lá. Pode Ó, mandar, é desculpa. para você prestar atenção para você fazer no seu banco também, tá? Se você que entrou agora, Claro. olha lá. Para a semana que vem, vocês vão criar um novo usuário no banco, um usuário de DW, e para cada consulta estratégica da segunda entrega, aquela que envolve tanto dado corrente quanto dado histórico, vai fazer uma view, tá? Gente, por que a gente usa view no banco de dados? Eu estava conectado no Oracle aqui, mas acho que ele já me desconectou, né? Signing again. Por que DW, professor? O que significa DW? Data Warehouse. Ah, entendi. A gente vai fazer Não vai dar tempo de eu fazer um banco de BI com vocês, um banco inteirinho. Então, a gente vai simular, tá bom? Perfeito, professor. Eu ia falar, a gente tem as consultas também, depois, eventualmente. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ó. Vamos lá, muita calma nessa hora. É sexta-feira, meu computador segunda e sexta não gosta muito de trabalhar, não. Vocês Pronto, estão vendo então, minha tela? sim. Certo. Eu abri o Oracle aqui. Gente, por que a gente usa view? Então, vamos imaginar que eu tenho uma tabela que é de empregados. Aliás, eu tenho esse modelo aqui, tá? Que modelo que é esse aqui, gente? É um banco de dados de exemplo lá do Oracle, tá? Ele está no esquema HR. Eu não sei se nos novos, no Oracle Express novo, o 23, o 21, vem ainda o HR, tá? Mas esse Recursos esquema HR, humanos, professora? isso, Sim. é uma amostra. Então, ele tem 7 tabelas. Eu tenho aqui a tabela de empregados, aí tem o ID, primeiro nome, sobrenome, e-mail, número do telefone, data de contratação, ID do cargo, salário, porcentagem de comissão, né? Quem é vendedor tem comissão. O ID do gerente, do empregado, que é esse autorrelacionamento aqui, né? Empregado, ele gerencia outros empregados. E o ID do departamento que o empregado trabalha. Aqui em departamentos, eu tenho o ID do departamento, o nome, o ID do gerente do departamento, por isso tem 2 relacionamentos aqui, e o ID da localização do meu departamento. Tabela de localizações, tem todos esses dados aqui, o principal é a cidade. Depois a localização ela está num país, o país está numa região.
Um empregado, ele tem o cargo, né? O Job ID aqui, então, Jobs é a tabela de cargos. Acho que eu tenho o ID, o title aqui, o nome, né, do cargo, e aqui o piso e o teto salarial daquele cargo. É que eu tenho uma tabelinha de histórico para departamento e cargo. Então, esse daqui é o banco que vem já pronto lá no Oracle. Então, eu vou usar ele aqui no live, tá? Aí, se vocês vierem aqui no esquema de vocês, você fala, puxa, mas eu não tenho essas tabelas aqui, aonde estão, né? Tá aqui no HR, eu tenho um HR aqui. Então, essas tabelas, elas já estão aqui povoadas. Só que, se vocês olharem aqui, a gente só tem privilégio de leitura, a gente não consegue gravar nessas tabelas, tá? Mas tudo bem. Agora, pensa só, a gente tem esse banco de dados aqui, dessa forma. Aí eu tenho uma aplicação na intranet da empresa, que ela é uma lista telefônica. Lista telefônica, ó. E o que a minha lista telefônica tem que ter? Nome, sobrenome, fone e e-mail, simplesmente dessas pessoas. Qual é o comando SQL que eu faço que me retorna esses dados? Select. Nessa tabela employees, né? O campo nome é o campo first name. Vou chamar de nome. O sobrenome é o campo last name. E aí coloca sobrenome também, né? Exato. O campo phone é phone number. E o campo e-mail é e-mail. Vou colocar, não precisa, é igual. Tá? From. Só que essa tabela employees, se eu colocar employees aqui desse jeito, ele vai falar para mim que a tabela não existe. Por quê? Porque ela não está no meu esquema. Igual para auditoria, as minhas tabelas de histórico não estão em auditoria, está em outro esquema. Né? Então, se eu fizer simplesmente isso aqui, ele vai dar erro. A tabela não existe. Como employee está lá no HR, se eu colocar hr.employees. Agora, olha só. Tcharam! Os dados estão aqui. Aí, galera, eu pergunto para vocês assim, puxa vida, eu tenho uma aplicação nova que usa o mesmo banco de dados do RH da empresa, só que essa aplicação é só para implementar uma lista telefônica. Para a minha aplicação da lista telefônica trazer para a tela do meu sistema essa lista aqui, ela precisa ir na tabela empregados, employees. Para minha, vamos supor que o meu usuário chama usulista. Vou colocar aqui, ó, usuário, usulista. Para que o meu usuário, usulista, que é o usuário que a minha aplicação de lista telefônica se conecta no banco, para que ele consiga trazer os dados, eu tenho que dar privilégio para ele ler o quê? A tabela empregados. Tá? Então, eu teria que fazer aqui um grant select on employees to usu lista. Mas isso, gente, é complicado. É complicado, inclusive, sob o ponto de vista legal. Por quê? Porque a tabela empregados tem dados sensíveis.
número de documento. No caso, esse aqui não tem, mas poderia ter. Valor do salário, telefone pessoal, endereço particular ali. Então, tem vários dados sensíveis que a empresa tem que proteger. Então, eu não posso deixar qualquer sistema da empresa ter acesso à minha tabela de empregados, porque ela tem coisas demais ali dentro. Mas como que eu vou dar acesso para o meu usulista só nessas 4 colunas aqui, se a granulidade aqui do meu grant, a menor que eu tenho é no nível da tabela. Eu não consigo fazer assim, olha, eu dou permissão de select nessa coluna aqui, mas na outra não. Isso não existe. Não tem como fazer. Então, qual que é a saída, gente? A saída é eu construir uma view. Que é uma view? É uma visão de uma tabela, de parte de uma tabela, de uma ou mais tabelas, porque eu posso ter um join aqui no meu front, tá? Então, é como se eu viesse e tirasse uma foto só dos dados que esse usuário pode ter acesso, crio essa view só com esses dados, e ao invés de dar permissão de select na tabela toda, eu dou permissão de select somente na view. Então, dessa forma, eu vou restringir o acesso aos dados sensíveis para os usuários que não devem acessar esses dados. Então, como que eu crio essa view, gente? Eu crio da seguinte forma, ó. Create view, dá um nome para ela, por exemplo, employees VW01, as, abre parênteses, e o select, que me retorna os dados que eu quero que tenha nessa view. Agora, olha só, vou criar essa view aqui. Run. View criada. Agora, ao invés de eu dar a permissão de leitura na tabela empregados, eu dou permissão de leitura onde? Na view. Na view Employees VW01. Isso. Então, agora, meu usuário lista não tem mais acesso, por exemplo, ao salário do empregado. Só para os Ele vai dados ter acesso selecionados. ele vai ter acesso somente a esses dados aqui. E como que eu consulto os dados numa view? Gente, a view é a mesma coisa da tabela. Então, eu vou fazer o quê? Select all from employees VW01. Certo? Então, a primeira razão de eu construir uma view é isso daqui, é segurança. É dar acesso ao usuário somente ao dado que ele precisa ter acesso. E esconder dele o resto. Escondi tão bem, mas tão bem, que as minhas tabelas mesmo, que tem os dados, nem no meu esquema não tá em outro esquema. Aí a minha view tá nesse esquema aqui, que é o meu. Que é a forma com que vocês vão implementar aí no projeto de vocês. As views vão ficar no usuário DW e vão apontar para onde? Para as tabelas do app. Tá bom? Então é isso. Espera aí. Vamos lá. Que mais que a gente precisa aqui? Então, o primeiro fator de criar view é segurança. Ctrl Home. Aqui. Posso ver os meus chocolates? Não, pro Lucas. Aqui, gente. Deixa eu colocar aqui.
Meu filho pedindo comida, gente. Isso é normal, só de inteiro, tá? Fase de Então, olha só. crescimento, fase de crescimento. Para os lados, né? Também, também. Então, porque usamos vivo, né? Para filtrar o que é plausível Primeiro, mostrar. questões de segurança, dando acesso somente ao necessário. Somente as colunas necessárias ali. A segunda razão, gente, é retirar a complexidade do código SQL do back-end. Tá? Como assim? Bom, vamos supor que eu precise fazer o seguinte, tem uma tela lá que eu preciso retornar. Nome completo do empregado, nome do cargo, nome do departamento, cidade, país e região. Eu vou precisar ir em 6 tabelas para trazer tudo isso daqui de uma vez só, numa tela só, tá? Como que eu faço para pegar o nome completo do empregado? Eu tenho first name numa coluna, name na outra coluna, eu tenho que concatenar as duas colunas para ter o nome completo numa coluna só. Eu ficaria assim, select, first name, concateno com o espaço, senão vai grudar, né? E concateno com last name. Vou chamar isso aqui de nome. Tá certo. From hr.employees. E é assim que a gente faz consulta. Vai colocando coluna a coluna e testando. Porque se eu colocar aqui 50 colunas para depois testar, dar erro, eu tenho que ficar caçando. Né, gente? Então, tem que usar o cérebro para fazer certinho, para gastar menos tempo. Olha só, aqui eu tenho o nome de todos os empregados. Agora eu quero o nome do cargo. Se eu olhar para esse cara aqui, olha, o empregado está aqui e o cargo está aqui. Eu tenho Job ID aqui. Eu tenho Job ID aqui, eu quero retornar o Job Title. Então, eu vou ter que fazer um join com Jobs. Vou pegar aqui, vou retornar o cargo. Vou colocar aqui Job Title, cargo. Só que agora, eu vou ter que usar eles aqui, gente. Employees e join jobs J on. Eu posso fazer com using? Deixa eu ver. Eu posso fazer com using. Então, não vou precisar disso, não. Espera aí. Acabei de descobrir hoje que o using não funciona no SQL Server. Que triste. Using Job ID. Tá? É a mesma coisa do on, tá, gente? On employees.jobid igual jobs.jobid. Como a coluna tem o mesmo nome nas duas tabelas, eu posso usar a cláusula using. Vocês não vão usar using no projeto de vocês, porque vocês não têm duas colunas com o mesmo nome, por causa da trigramação, tá? E a culpa nem de longe é minha. Maria, não gostou. Table or view does not exist, é jobs, tem que colocar hr.jobs. No problem. Vamos lá de novo. Ctrl E. Então, olha só. Nome da pessoa e o nome do cargo. Agora eu preciso do nome do departamento.
Então, se eu olhar aqui, o departamento está aqui, tem o departamento ID aqui, tem o departamento ID aqui. Então, eu vou fazer a união desses dois aqui, né, o join dos dois, pelo department ID e vou retornar department name. Ah, é cedo ainda, vai dar tempo de terminar essa query aqui. Vamos lá. Agora, ó, vou retornar department name. Esse departamento. From. Eu já fiz um join aqui, eu fiz um inner join, gente. Aqui eu fiz um inner mesmo, né? Só que agora eu já conheço esse banco. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um left join, tá? HR, já vocês vão entender por quê. Departments using o Department ID. Department ID. Vou rodar aqui. Ctrl Enter. Ah lá. Então, eu tenho o nome da pessoa, do cargo e do departamento. Só que olha o último registro. Kimberly Grant, cargo, representante de vendas, departamento nenhum. Então, se eu fizesse um inner join aqui, eu ia perder esse funcionário aqui do meu retorno. Por isso, eu vou usar left join daqui para frente. Que agora eu vou pegar a cidade e colar no departamento. Se não tem departamento, se eu não fizer left join, eu perco a linha. A mesma coisa para países, a mesma coisa para regiões. Tá bom? Então, já vou construir direto aqui, gente. Vocês fizeram um curso de SQL ano passado, né? Quer dizer, semestre passado. Então, vocês sabem o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu vou colocar cidade. Vou colocar região. Opa, region. Região. E vou colocar... Ah, não, é país primeiro. Country name. Country name as país. E aqui é region name. Essa região. Então, acho que tá certo. Empregado, cargo, departamento, localização, país e região. Agora deixa eu fazer os joins aqui. Left join. HR ponto locations using location ID. Left join HR ponto regions using region ID. Ah, não, gente, peraí, tem outro antes aqui. Tô esquecendo de países. Acho que é isso aqui. Vamos lá. Missing expression. Para variar. Tá vendo que não pode fazer tudo uma vez? Bem feito, eu fiz. Você tá reclamando. Tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula.
Deixa eu ver se o problema... Onde que está o problema? Deixa eu ver se até cidades vai. Tem que tirar o left join aqui. Professora, lá no region name, na parte de região, você tinha ficado uma vírgula, né? Region name, essa região. Onde que eu... Ficou com não, uma eu tirei vírgula depois. agora a vírgula dali. Então, mas antes estava com a vírgula. Será que não estava reclamando disso? Não, mas estava certo com a vírgula antes, né? Porque tinha coluna embaixo, Ah, tá. entendeu? A cidade, beleza. Ó, porque aqui, ó, eu tenho que ter a vírgula, eu tenho país aqui, né? Vou colocar o país agora. É, que a senhora tinha rodado o negócio e a região, que a última parte lá estava com uma vírgula, né? Ah, então é isso. Era isso? Ah, tá. É isso. Eu troquei de lugar e mantive a vírgula, né? Então é isso. Obrigada, O Enzo. país tem que colocar a vírgula também. Tem que E colocar. você tirou a vírgula do país? Gente, sexta-feira, sexta-feira. Aí. Pronto. Então, olha o tamanho, né, da pequena grande consulta que eu fiz. Imagina você manter isso daqui no back-end, esse monte de join aqui. É ruim. Então, essa consulta ainda é simples, a gente sabe. Vocês fizeram consultas aí com N centas linhas. A gente pega consulta pequena que tem 200 linhas. E isso dentro de um código de aplicação, imagina dentro de um... eu não sei, vocês usam o DAO ainda? Padrão DAO? Na engenharia de software, para fazer acesso a Engenharia dados? 3 professora. ele sim. Então, imagina um Muitos- select desse dentro de um DAO lá, do método de consulta. Pai do céu para dar manutenção num trem desse, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso criar uma view, dados usuário, com isso daqui tudo já pronto, né? Então, eu faço lá, create view, vou colocar employees VW02, abre parênteses, e o selectzão aqui. Fecha parênteses aqui, beleza. O único cuidado que a gente tem que ter na hora que vai criar a view, Ctrl Enter aqui, lá view criada. Por exemplo, tá vendo a primeira coluna aqui, que é uma concatenação? Então, sempre que eu tiver uma expressão, estou usando coalesce, estou usando concatenação, estou usando NVL, estou usando subquery. A gente tem que tomar o cuidado de usar um alias, porque é isso daqui que vai ser o nome da minha coluna na minha view. Se eu fizer aqui agora um select all, from employees VW02 e rodar, olha o nome das colunas. É o alias que eu coloquei. Tá? Então, o único cuidado que a gente tem que tomar é isso daqui. Pessoal, tem um bug no Oracle. E é um bug mesmo, tá? Deixa eu fazer uma outra consulta aqui. Pessoal da tarde, eu esqueci de falar, eles vão me matar. Mas é assim, ó. Eu vou retornar o nome do departamento e a quantidade de empregados que cada departamento tem.
E aí, gente, como é que eu faço essa consulta? Quem que é bom de SQL aí? Eu quero o nome do departamento e a quantidade de empregados que ele tem. Ó, que dá para fazer de mais de um jeito. Alguém arrisca? Não? Que triste. Vou colocar aqui, ó, department name. Count. Department ID. From departments. Join. Account é sum. Não, account mesmo, tá certo. HRI. Employees. Using. Gente, se eu fizer isso daqui, ó. Vou colocar aqui, Department ID. Vamos lá. Vamos construir junto isso daqui, ó. Se eu fizer... chamar esse de... mas aí eu não vou poder usar. Deixa quieto. Department name. Employee ID. Né? Se eu fizer esse select aqui, ó, ele vai trazer o ID do empregado e o nome do departamento que ele trabalha. Certo? Se eu agrupar essas linhas aqui pelo nome do departamento, eu não consigo contar quantos elementos tem dentro de cada grupo? Hein, pessoal? Fica fazendo query no chat GPT, depois não sabe o que eu estou fazendo aqui. Mais ou menos, é quase isso, né, professora? É bem isso. Olha só. Department. Tem um E aqui. Agrupei pelo nome do departamento. Sim, Oi? Oi? Tem um atraso, um delay qualquer de quando você escreve. Tudo bem. Vou executar aqui, ó. É a internet. Já, em algum lugar já deve estar chovendo forte. Vamos lá. Tá vendo, gente? Olha só. O departamento e a quantidade de empregados que eu tenho trabalhando nele. Tá? Isso daqui ainda dá para a gente colocar numa view. Bom? Então, eu posso criar aqui, olha. Create view. Employee Desculpa, VW03. professora. Quando o departamento aparece departamento com nome igual, ele soma os empregados e mantém o nome do departamento com esse SQL que a senhora colocou, né? A query, Paulo, é o seguinte. Eu usei o group by. Quando eu uso o group by, tudo que eu coloco no meu select, eu estou trazendo um dado do grupo e não mais da tabela. Entendi. Certo? Entendi. Então, aquelas linhas que tinham aparecido aqui, ó, o nome do departamento e o número do empregado, é como se eu tivesse seccionado aquele resultado ali em diferentes subgrupos, sendo que cada subgrupo representa um departamento. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo o nome do departamento, porque ele é único no grupo, cada subgrupo tem um único departamento. Eu garanto isso, porque é o que eu tenho no Group By aqui. E depois eu mandei contar Employee ID. Por que eu conto Employee ID? Porque dentro de cada grupo, eu tenho o quê? Eu tenho empregados.
E o ID do empregado é uma coluna que eu tenho certeza que está preenchida, porque é chave. É uma E chave além da primária. coluna, é chave primária do empregado. Então, Sim. todo empregado tem ID. Claro. Então, eu conto pelo ID por causa disso. Que se eu mandasse contar pelo, sei lá, vou contar pelo salário, pela coluna salário, colocar count de salário. Se eu tenho um empregado que não tem salário, ele não é contabilizado aqui, nessa soma. Tá? Então, eu uso a ID primeiro, porque eu tenho certeza que todo empregado tem. E segundo, porque é uma coluna chave primária, e a chave primária ela é indexada. Então, a consulta fica mais rápida. Tá? Entendi. Pro cálculo do sistema é muito mais rápido fazer quando a coluna é Sim. indexada. Sim. Aqui, na verdade, aqui nesse cenário aqui não faz diferença, porque eu tenho só 100 linhas. Sim, exato. Eu ia 107 falar, com empregados. poucas linhas já não é Se eu notável tivesse a diferença. 107 mil, já daria alguma diferença. Tá bom? Perfeito. Então, mas é assim, a gente tem que aprender o certo para poder aplicar no ambiente real. Por isso, já ensinam vocês fazerem assim. Você sabe essas consultas, gente, que tem subquery? Eu já criei a V3? Ainda não, né? Eu vou mudar o nome aqui, ó. Chamar de quantidade. Daí só vai ficar isso daqui como nome, já pensou? E aqui, ó. Departamento. Tá? Vou criar. Agora eu vou consultar. Acabei de criar, né? Tô falando que não existe. Select all from... é employee. It's one as missing. Aí, ó. Criado. Agora, se eu tiver um select com subquery, o Oracle tem um bug. Eu estou tentando pensar em algum aqui, mas não estou conseguindo. Dá para fazer essa mesma consulta aqui, ao invés de usar join, usar subquery. Beleza? Como que eu faço? Ao invés de colocar esse count aqui, eu coloco... Deixa eu colocar aqui quantidade. Eu coloco select count department ID from HR employees where department ID igual a department ID. Espero que eu vou mudar, senão vai dar ruim. Aqui eu não vou precisar desse join e eu não vou precisar do group by, tá? Então, um negócio extremamente simples aqui. Eu vou chamar, gente, esse department aqui do select mais externo de D1. Tá bom? E eu vou chamar esse employees aqui do select da subquery de E1. Aí eu falo assim, quando E1 ponto department ID igual D1 ponto department ID. Subquery correlata. Então, ele vai somar a quantidade de department ID eu tenho na tabela employees, quando o ID do departamento for igual ao ID do departamento mais externo. Vou executar só o select aqui, ó. Deu erro, porque eu não coloquei HR aqui.
Aonde que eu não pus HR? HR.employees. Errei, gente. Ponto. Perdão. Vamos lá. É a mesma coisa. A quantidade é a mesma aqui. Tá, só que agora ele ordenou aqui o departamento pelo nome. Não sei se tá certo isso daqui, não. Parece que diminuiu a quantidade. Deixa eu ver, 2, 6, 5. 2 mais 6, 8. 8, 11 com 34. 45, 45, 46. 51, 46 com 5. 51, 51 mais 45. 96, 96, 97. 103, 97. 103, 105, 106. Tá certo. É porque tem um que tá sem departamento. Tá correto. A quantidade. Perfeito, São professor. 107 linhas. E tem um que não tem departamento, tá certo. Então, gente, beleza. Eu tenho uma consulta aqui usando subquery, né? Se eu for criar a minha view 4, coloquei alias, coloquei belezinha. Olha só, vamos lá. Run. Deu pau. É claro que ele deu pau, porque falta parênteses aqui. Beleza. Não, não falta. Falta sim, tá certo. De novo, ó. Run. Criou. Pai eterno. Mas se você for fazer uma view, às vezes, que tem uma expressão, gente, ele não, uma subquery, às vezes, ele não deixa você criar a view, tá? Eu não sei se eles consertaram esse bug ou não, mas a questão aqui essa subquery aqui, ela retorna que tipo de dado? É número, não é? Às vezes, ele vai falar assim, olha, subquery não permitida aqui. É o erro que o Oracle dá. Assim, subquery Not não allowed. permitida aqui. O not allowed. Depende Not aí allowed. do Se tiver em idioma. inglês, né? Se aparecer esse erro, é assim, se a sua subquery está retornando um número, você soma 0. Porque na hora que você coloca um mais 0, isso daqui vai para um outro motor dentro do banco. Vai para um outro motor SQL. Daí ele roda. Se a sua subquery retorna texto, número ou data, você soma 0. Soma ou diminui. Tá? Se a sua subquery retorna texto, não, inteiro, número, data, soma ou diminui 0. Se retorna texto, você concatena, não é nem um espaço, né? Só abre e fecha apóstrofo. Aí esse erro aqui some. Né? Dependendo da versão do banco, sei lá, ou de como tiver a expressão, ele pode dar esse erro aqui. Aí vocês têm que fazer isso daqui, para que o erro desapareça. Bom? Aí meu desafio peguem as consultas que vocês fizeram, na segunda entrega, que são aquelas consultas grandes, igual o pessoal mostrou aqui, e cria uma view para implementar a sua consulta. No usuário novo, no usuário DW. Aí aqui, ó, eu coloquei HR ponto, né? Vocês vão ter que colocar app ponto e o nome da tabela. Senão ele não vai achar a tabela. E vocês vão ter que dar privilégios de leitura em todas as tabelas para o usuário DW. Não pode esquecer. Tá bom? Será que vocês conseguem? Professora, mas aí não seria só envolver o select e dar permissão
Oi, Você envolve o select com create view, o nome da view Só que e isso da daí é a permissão. primeira parte só, tá? Você vai criar algumas views dinâmicas ali. Aí, para fazer o DW, a gente vai fazer uma view materializada que vai usar essas views dinâmicas. É mais fácil do que criar uma materializada somente e encher ela de subquery, que aí dá umas 300 linhas. Então, para facilitar, a gente cria a view dinâmica e depois cria a view materializada consultando da dinâmica. Não sei se deu para entender. Então, é que eu ainda não tenho o conceito de view materializada, então É a não deu mesma para entender coisa que a muito view bem. dinâmica. A diferença da view materializada é que ela cria uma tabela. Ah, tá. A view dinâmica, ela mora em memória. A view dinâmica A é um redirecionador? Não, a view dinâmica é como se fosse uma tabela temporária que mora na RAM. A Quando view você dinâmica não cria... seria tipo o with? Não. É mais ou menos igual o if. Só que o if, o tempo de O if vida é para dele select, né? Só. o tempo de vida do que está no if é aquele select. Acabou o select, o que tinha no if some, certo? A view não, a view ela é um objeto. Você pode chutei o banco, desliguei o computador, no dia seguinte liguei o computador de novo, subi o banco, a view está lá. Você não perde. Ela grava. Ela fica gravada. Então o view é um super with, então. É um super if, mas ela é bem anterior ao if, viu? O if eles criaram depois. Antes as subqueries eram feitas todas dentro da cláusula from. Era um caos. O if apareceu bem depois disso aí. Aí, olha só. Deixa eu ver aqui do meu esquema. Eu vi no meu agora, sair do HR. Olha as views aqui, ó. Ele grava tudo aqui. Então, porque esse banco aqui é aquele que a gente sai e perde tudo. Se fosse um banco na minha máquina, eu ia sair, quando eu voltasse, as views iam continuar aqui. Só que quando você clica numa view, o que ela tem? Ela não tem dado dentro dela. Ela tem comando SQL. Olha, ele nem mostra. A view ela é um comando em SQL. É isso que o banco guarda. Aí, quando o primeiro usuário chega e dá select na view, vou dar select nessa view 1 aqui. Vai, não tá indo. Foi. Dei um select nela. Aí o banco de dados executa o select que tem dentro dela e joga os dados na memória como uma tabela temporária e nomeia essa tabela como employees BW01. Ela fica lá na RAM. Aí o segundo, o terceiro, o quarto select na view vai direto na RAM e pega o dado. Ou seja, fica muito mais rápida a consulta, porque não precisa ir no disco. Aí, a terceira razão de se usar view é ganho de performance. A view materializada é um outro caso. Imagina que você tem uma consulta complexa, cheia de operação, pesada para o banco de dados fazer, e com volume de dados muito alto. Vocês já executaram um select alguma vez no banco de dados que vocês tiveram que sentar e esperar? Opa! Sim, principalmente quando você fez a inserção errada e o select tá puxando um monte de dados. Né, Gabriel? Eu fiquei uns 5 minutinhos esperando um select. Imagina só, um select que, sei lá, leva muito mais tempo do que isso, leva 20 minutos. Tem disso, gente. Se for um banco imenso, né? Com banco de verdade, né? Um banco de produção de uma empresa grande. Então, não adianta fazer uma view, porque se eu subir tudo isso para a memória, adeus memória do meu servidor de banco, né?
o servidor vai ficar só para minha view e o resto vai ficar lento. Então, o que a gente faz? A gente cria uma view materializada, que ele grava essa view, esse select como objeto, mas quando eu crio a view, ele já pega esses dados aí que esse select retorna e cria uma tabela no disco e joga os dados lá dentro. Quer dizer, eu tenho o benefício da view, que é armazenar a minha consulta lá dentro. Eu tenho o benefício do dado já estar computado, das expressões todas já estarem calculadas, mas como o volume é muito grande, eu não gravo em memória, eu deixo no disco. A vantagem da view materializada é essa, eu já ter tudo pronto ali no disco, eu vou economizar com operação. Mas aí tem um trigger que toda vez que os dados que essa view materializada depender mudar, ela vai mudar também? Exatamente. É sincronização que a gente chama, Enzo. Não, tá. Quando a gente cria a view dinâmica, é assim, mudei na base, mudei o dado na tabela de origem, ele automaticamente muda lá na dinâmica. Não preciso fazer nada. A materializada, não. A materializada, ela não é dinâmica justamente por isso. Teve uma alteração numa tabela base, ela não atualiza diretamente. Banco mais antigo, a gente rodava um comando para sincronizar, né? Aí até era igual backup, você podia fazer a sincronização full, ou você podia fazer só incremental. A full, ele apagava todos os dados e recriava tudo de novo. Eu lembro uma view dessas da Gap, levava 2 horas para povoar a tabela, para fazer um sync full dela. 2 horas, gente, para trazer o resultado da query. A gente rodava final de semana, porque o consumo de CPU do servidor ia lá para cima. Tinha o sincronismo que era incremental, que rodava toda noite. Né? Então, atualizou as tabelas ali durante o dia, à noite pegava essas atualizações e jogava para view, porque o relatório era tirado no dia seguinte, 8 horas da manhã. Professor, isso na IBM. Isso. Assim, por ser, era um grupo que ficava, por exemplo, por escala e corria direto, não importava se era feriado, sábado, domingo ou coisa parecida? Exatamente. Não tinha Eita, vida, não. Não tinha vida, não. tinha que Mas usar um horário conveniente para o relógio deles, ou horário deslocado só quando a gente estava no horário de verão e eles no horário de inverno. entendi, Aí dá 4 horas de diferença. entendi. Era muita coisa. Uhum, Né? Fora isso, era normal. perfeito. Mas, assim, para rodar esse lance de sincronizar, a gente deixava um job no banco. Né? A gente só era acionado se o job falhasse. Aí a gente entrava e fazia o sync manual. Quer dizer, dava o comando manualmente, via o que tinha acontecido, resolvia e fazia a sincronização manual. Era muito frequente Desculpa, acontecer o isso, job é o. professora? Oi? Oi, Gabriel. O job seria automação? É automação. Lá dentro do ambiente do Oracle, você pode programar jobs. Então, você fazia uma proc, né? E essa proc com o código que eu queria que ele executasse, que era o sync da view materializada, e você schedulava, né? Agendava a execução daquela proc todo dia, 1 hora da manhã. Isso é um job. Então, ele fazia isso automaticamente para mim. Aí, quando falhava, gerava um alerta. Aí, o time do 24/7 via esse alerta e chamava o DBA que estava de plantão. Porque lá, o 24/7 não resolvia problema, não, era dispatcher só. Só servia para chamar a gente. É uma Mas é coisa assim, que praticamente a gente, né, no caso, a senhora que era responsável por esse tipo de operação era
Casada com a IBM, né? É, exatamente. Sim. Não tinha final de semana, né? Ligava à noite, ligava de madrugada, quando estava de plantão, tinha que atender. Isso que E era tinha que ir ruim mesmo. pra conseguir fazer remoto ou tinha que ir pessoalmente? Não, quando estava de plantão, era remoto, Ah, sem tá, que chance. bom. Às vezes dava uns pepinos, o povo ia, né? Ah, tô de plantão, tô sem internet em casa. Aí tinha que ir Dava só para pessoalmente. pegar um carro e ir para lá. Mas aí eu comprei, na época, né? Comprei uma internet mais ruinzinha, mas de backup, e caía uma, bota outra. Entendi. Qualquer coisa é melhor do que ter que ir para lá. Nem brinca. Eu tô pensando, eu falar, eu só sentindo um clima de agressividade. Falei, por que será que esse lugar tem. Eu sinto uma agressividade no ar aqui desse lugar? Por que será, né? A vibe é meio pesada lá. É um pouco, às vezes. O ar é pesado. Deixa eu Sim. ver que a Rafa perguntou para mim, referente à criação do outro usuário para o DW, se eu vou abordar mais depois e por enquanto. Então, Rafa, cria esse usuário de DW e cria as views lá dentro. Entendeu? É que eu não sei se ela está ouvindo. Ah, entendeu. Beleza. É isso então, gente. Daí para a semana que vem, quem não apresentou aí a auditoria vai apresentar e criem para mim essas views aí para a gente poder startar a view materializada para depois, porque o Power BI ele vai ler da sua view materializada. E é assim, cada aluno vai ter a sua view materializada a partir das consultas que ele fez lá no Entrega 2. Cada aluno vai ter o seu dashboard de Power BI. Beleza? Combinado, gente? Eu vou fazer chamada aqui, então. Ah, tudo bem. Tá bom? Ia falar, professora, eu podia mostrar as consultas que a gente fez? Tá, vamos ver aqui, fazer chamada e já os minutinhos vocês mostram. Perfeito. Porque eu acho que o seu tem mais coisa para mostrar. Acho que não é só consulta, não, Paulo. Deixa eu ver aqui. Noite, Lab Noite. Vixe, terça passada eu não fiz, não. Só um minuto, galera. Pessoal, ajuda aí, então. O Adriano está presente? Alexandre? Ana Beatriz está presente? Anderson? Não. Andressa está presente? Boa noite, Ah, professora Alexandre. É que o Teams resolveu me desconectar e não queria deixar eu conectar. Autenticação. normal. Bem-vindo ao clube. Obrigada, Alexandre. Ana Caroline? Presente. Bruna? Presente. Daniel? Onde é Daniel? Presente. Tá aí. Enzo está presente. Francisco presente. Gabriel Almeida? Presente. Gabriel Silva Souza? Presente.
Guilherme. Presente. Gustavo. Gustavo, não. Karina, presente. Kevin, presente. Lucas Kendi, presente. Marcos Almeida. Tem 2 Marcos. Marcos Almeida, tá aí? Aqui, professora. Marcos Vinícius. Não. Matheus Monteiro. No cabo. Matheus Monteiro. Peraí, gente. Ele não pôde vir hoje, professora. Uhum. Matheus Abib. Presente. Matheus Monteiro, não. Matheus Oliveira.